Olá, eu sou a doutora Micheline Borges Lucas, responsável técnica pelo Banco de Óleos do Distrito Federal, e hoje nós vamos falar sobre os critérios de seleção e exclusão de potenciais doadores. Então, esses critérios, eles estão contidos na resolução da diretoria colegiada, que é o RDC número 55, que foi publicado no Diário Oficial da União, em 14 de dezembro de 2015. Então, todas essas regras, elas estão contidas na seção 5 da seleção de doadores. Essa seção, ela apresenta subseções. A subseção 1, ela fala sobre os critérios de seleção e exclusão dos doadores de tecidos, dos doadores falecidos de tecidos. A subseção 2 fala dos doadores vivos, que não se aplica para tecido ocular. E a subseção 3 fala da triagem laboratorial desses doadores. Então, nós vamos discutir todas essas alterações, a seção 1 e a subseção 1 e a subseção 3. Esses critérios, eles estão contidos no roteiro de triagem clínica, social e laboratorial do potencial doador de tecidos oculares, que o banco, ele tem um questionário com esse roteiro para entrevistar a família do doador, do potencial doador. Então, a respeito da seção 1, da subseção 1, vamos falar um pouco agora, tá bom? O mais importante são os critérios de exclusão do doador de tecido ocular. Temos, basicamente, 16 critérios que excluem um doador. O primeiro deles é a causa da morte indeterminada. Se houve um óbito e essa morte não foi determinada a sua causa, esse doador, ele não, esse possível doador, ele não pode doar tecido para uso terapêutico. A segunda causa também de exclusão seria uma doença ou história de doença de etiologia desconhecida. Porque existem doenças que a gente até sabe, já tem um determinado nome da doença, mas não existe na literatura ainda uma etiologia bem estabelecida. Então, o fato de poder ter uma causa relacionada à contaminação nos faz não poder utilizar um tecido de etiologia desconhecida para um transplante em humano. Outro critério de exclusão, critério número 3, seria a existência de história de doença maligna. Porém, para tecido ocular, essa existência de história maligna, ela é mais restrita, não exclui tanto quanto em relação a outros tecidos e órgãos. Então, a gente apenas elimina obrigatoriamente as neoplasias hematológicas, tipo leucemia e linfoma, o retinoblastoma, que é um tumor da retina do globo ocular, e os tumores malignos do segmento anterior do olho. Todos os demais tumores malignos, inclusive metastáticos, cabe uma avaliação por parte do diretor médico para liberação da captação do tecido. O quarto critério de exclusão seria o risco de transmissão de doenças causadas por prions. Então, a doença de Creutzfeldt-Jakob, ou variante desta doença, que é a chamada doença da vaca louca, é uma contraindicação absoluta. E como nós vamos excluir esse risco? Então, a gente tem que avaliar se há uma história de demência progressiva rápida ou alguma doença neurodegenerativa que não houve um diagnóstico bem estabelecido. Esses pacientes, eles não são doadores, por risco, né, de ter prion envolvido. Pessoas que foram tratadas com hormônio de crescimento de origem humana, que hoje não é utilizado mais, mas até 1985, onde houve uma publicação
demonstrando que houve uma transmissão de prion através de um transplante. Até esse período usava-se o hormônio de crescimento de origem humana. Hoje, o hormônio utilizado ele é sintético, mas cabe uma investigação. E os receptores de transplante de córnea, de esclera e principalmente dura mater, em neurocirurgias, também esses receptores, eles não podem ser doadores de tecido ocular humano, também pelo risco de transmissão da doença de Creutzfeldt-Jakob de origem iatrogênica. O quinto critério de exclusão seriam pessoas que foram submetidas a transplantes de órgãos. O sexto seriam as pessoas que fizeram uso terapêutico de tecidos num prazo inferior a 12 meses. Aí a gente tem o sétimo critério, que seriam infecções sistêmicas não controladas, que são os pacientes sépticos, que vão a óbito. Esse item cabe uma observação, que muitas vezes o paciente ele está no quadro séptico internado e esse quadro séptico ele é controlado. O paciente vem a óbito por uma consequência, mas naquele momento o paciente não se encontra mais com uma infecção disseminada. Então é importante que seja feita uma avaliação adequada para não perdermos a possibilidade de captar de um doador que poderia ser doador sem riscos ao receptor. Outro fator de critério de exclusão seria a infecção local, né, no caso no globo ocular, significativa, ou seja, uma infecção grande do globo ocular também viabiliza a doação do tecido ocular. O oitavo critério de exclusão seria esse critério, a gente até classifica hoje como uma situação que o paciente até pode ser doador, porque como essa legislação ela foi redigida para todos os tecidos, ela inclui itens que excluem a doação de tecidos como pele e osso, mas no caso exclusivo da córnea, quando existe o resultado laboratorial, reagente ou inconclusivo para anti-CMV, IgG, e antitoxoplasma, IgG, essas duas situações, o paciente, o possível doador, ele pode doar córnea, sim, apenas a córnea. Nono critério de exclusão seriam as indicações de que o resultado das análises das amostras de sangue do doador não serão válidos. Quando que isso ocorre? Então, quando ocorre uma hemodiluição superior a 50%, é um doador que morreu por um choque hipovolêmico e precisou ser feito algum volume de alguma substância ou até o próprio sangue. Então, esses possíveis doadores, a gente faz uma análise dessa hemodiluição, um cálculo, que no banco nós temos toda o formulário para avaliação se essa hemodiluição foi superior a 50%. Quando existe isso, a gente vai em busca de amostras pré-transfusão ou pré-infusão que possam estar armazenadas nos laboratórios do hospital. Quando não existe essa amostra pré-infusão, pré-transfusão, a gente também não pode utilizar esse tecido como doador de tecido terapêutico. Outro item importante é que os testes sorológicos usados naquele sangue, eles devem ser uma amostra que seja validada para a amostra cadavérica. Se não for uma reagente validado para a amostra cadavérica, a gente também fica numa situação de vulnerabilidade. Outro item
que também está contido nessa situação do sangue, seria o tratamento com agentes imunossupressores. Então, na legislação, eles colocaram esses agentes imunossupressores como uma restrição para o sangue, porque eles falam que podem interferir no resultado da sorologia de alguma forma. E também existem relatos que esses tecidos de pacientes que usam imunossupressores são tecidos que podem vir a dar alguma complicação na sua cicatrização no pós-transplante. Outro critério de exclusão seria pessoas que foram submetidas a xenotransplante. O que é um xenotransplante? É um transplante de tecido animal. Outra situação, critério de exclusão, que é o 11º critério de exclusão, seriam pacientes que tenham história de síndrome de Ryan, que é uma síndrome em pacientes que tiveram varicela, que pode acontecer, que pode gerar uma encefalopatia, e isso já está comprovado na literatura que pode ser transmitido, o vírus da varicela ser transmitido num transplante. A raiva humana é uma outra doença que contraindica a doação, que já houve relato na literatura de transmissão de vírus da raiva humana através de um transplante de córnea. E história de doença de rubéola congênita. Por quê? Porque o vírus da rubéola, ele se mantém nos tecidos durante muitos anos. Então, a gente não pode utilizar se aquele possível doador tiver história de rubéola congênita. Então, esses critérios de exclusão, que eu estou citando no item 11, são exclusivos para doadores de tecidos oculares. 12º critério de exclusão seriam uma história, dados clínicos ou presença de fatores de risco de transmissão do HIV 1 e 2, do vírus da hepatite B, vírus da hepatite C e do vírus T linfotrópico humano, que é o HTLV1 e 2, que é um primo do HIV. O 13º item de exclusão, que no caso também é um item que no caso da córnea, ele não é um item de exclusão, na realidade é um item de inclusão, seriam os pacientes com os doadores, com história ou dados clínicos, ou presença de fatores de riscos de transmissão de doença de Chagas e sífilis. Então, a doença de Chagas e sífilis, eles não excluem a doação do tecido córnea, apenas a córnea, podendo gerar a exclusão de todos os demais tecidos e órgãos. A sífilis aqui, ela funciona, no caso da córnea, mais como um marcador de risco para HIV. Então, a gente fica atento, cabe ao diretor médico autorizar ou não o uso desse tecido, mas, de fato, não é uma causa de exclusão para córneas. Outro fator, outro critério, o 14º critério de exclusão seria a presença de piercing, principalmente em região oral e genital, que são mucosas, e tatuagem definitiva de procedência desconhecida, há menos de 1 ano. Esse critério a gente pode até reduzir, principalmente em relação às tatuagens definitivas, quando existe o conhecimento do estabelecimento que realizou o procedimento e esse estabelecimento, sabidamente, seja vistoriado pela vigilância sanitária. Então, a segurança de saber onde foi feita aquela tatuagem nos permite captar o tecido no intervalo de 6 meses e não possibilita que aquela doação seja efetivada. O 15º item de exclusão seria o uso de drogas injetáveis ilícitas ou a suspeita ao avaliar o corpo do doador de que aquele doador, possível doador,
ele é usuário de drogas e ele pode ter um risco de contaminação pelo uso de drogas injetáveis. O 16º e último critério de exclusão seria a prática sexual de risco nos últimos 12 meses. Todas essas perguntas estão contidas na legislação que autoriza a doação, para poder não gerar nenhum constrangimento. Mas a gente tem que investigar se existe a prática sexual em troca de dinheiro ou drogas, ou do doador, do possível doador ou do seu parceiro. A gente investiga se houve, se a pessoa que foi a óbito foi vítima de violência sexual, ou seu parceiro. Investigamos a prática de sexo entre homens, ou parceira destes, sabendo que já houve uma flexibilização dessa norma para a doação de sangue, né, de acordo com uma ordem do Superior Tribunal Federal, do STF. Investigamos a prática de sexo com portadores de doenças contaminantes, como HIV, HBC, HCV e HTLV. Também investigamos se o possível doador ele é um paciente que faz hemodiálise, ou o seu parceiro, ou que tenha recebido hemocomponentes recentemente. E a gente também precisa investigar se aquele possível doador ele foi vítima de encarceramento obrigatório não domiciliar no período inferior a 72 horas, ou seu parceiro, né, que geralmente está relacionado a pessoas que ficaram presas, né, em penitenciárias. Então, os critérios de exclusão, eles foram finalizados, e a gente agora vai entrar nos critérios relativos de seleção, né, que seriam uma avaliação de riscos daquele doador, mas não seriam totalmente excludentes, não excluiria a doação. Então, a lei nos autoriza captar tecidos de doadores na idade entre 2 e 80 anos. Porém, essa faixa de idade, ela é relativizada, ela é alterada de acordo com cada banco, podendo ser um intervalo menor. A gente também é obrigatório avaliar o corpo do possível doador e investigar a presença no corpo de sinais físicos que sugiram risco de doenças malignas ou sexualmente transmissíveis, tais como lesões de pele em mucosas, inclusive genitais, anais, perigenitais e perianais, cicatrizes ou incisões cirúrgicas anteriores à retirada dos tecidos ou órgãos, presença de icterícia, presença de hepatomegalia e linfadenopatia difusa. Mais uma vez, essa avaliação ela não é excludente, ela é uma avaliação de risco. Não vamos excluir porque, por exemplo, uma hepatomegalia não necessariamente sempre está relacionada à infecção de hepatite viral. Então, a gente sempre tem que fazer a avaliação e ter essas informações contidas nos nossos registros. Continuando os critérios relativos, nós temos a investigação se realizou cirurgia ocular e qual foi a cirurgia ocular realizada, porque existem cirurgias que elas não interferem em nada na qualidade do tecido ocular córnea. Por outro lado, existem cirurgias que são totalmente danificam a córnea de uma forma irreversível, de forma que a gente não pode utilizar o tecido para um transplante. Temos que avaliar se há alguma infecção ocular não controlada, investigando se houve ingestão ou exposição a substâncias tóxicas, tipo cianeto, chumbo ou mercúrio, nos últimos 12 meses, porque algumas dessas substâncias elas se depositam nos tecidos.
A gente tem que investigar se realizou a vacinação nas últimas 4 semanas, alguma vacinação, e qual foi a vacinação, porque, por exemplo, a vacina de Covid, a gente precisa aguardar uma semana para autorizar a doação. Da data da vacinação, a gente só pode captar o tecido, só é possível fazer a captação de um tecido de córnea se a vacinação já tiver mais de uma semana da sua realização. A gente tem que avaliar se o histórico de hospitalização, né, nos últimos 2 anos, se recebeu a transfusão de sangue ou expansores plasmáticos nas últimas 48 horas, para fazer aquela avaliação de volume, né, de hemodiluição. E outra investigação muito relevante é se realizou viagem nos últimos 6 meses e para onde, porque existem as excluir algumas infecções. Então, este é o nosso formulário do Banco de Olhos do Distrito Federal, com os critérios de exclusão a serem investigados em entrevista pré-doação e os critérios de seleção de risco. A gente faz em todos os possíveis doadores esta investigação com este questionário. É importante a gente também ressaltar que, além desses critérios contidos na RDC, a Anvisa, ela também existem as notas técnicas que estão relacionadas a períodos específicos. Em 2016, teve o surto de Zika e chikungunya, e o Ministério da Saúde e a Anvisa estabeleceram um prazo de 30 dias de intervalo da resolução da doença Zika ou chikungunya para que pudesse haver a doação daquele tecido. Então, isso aqui está contido na norma técnica número 2 de 2016. Em 2017, com o surto de febre amarela, eles lançaram, a Anvisa lançou a nota técnica número 1 de 2017, tornando inapto para doação todos aqueles que tiveram febre amarela no intervalo inferior a 6 meses. Então, nessa situação, o paciente não pode ser doador. E agora, recentemente, com o SARS-CoV-2, nós tivemos algumas notas técnicas. Em 2020, nós tivemos a nota técnica número 80, que descreve os critérios de validação dos doadores de tecidos. Em 2021, teve a nota técnica número 12, que estabeleceu o prazo possível da doação após a vacinação. E em seguida, nós tivemos a nota técnica número 18, em 2021, que foi uma atualização em relação às orientações gerais para o doador de tecido ocular após contaminação com Covid. Nós, a partir dessas orientações, passamos a ter 2 roteiros. Nós temos o roteiro de triagem clínica, social e laboratorial do potencial doador de tecido ocular, baseado na RDC 55, que eu expus mais acima, e também temos hoje o roteiro de triagem clínica, social e laboratorial do potencial doador, com ênfase para o Covid-19, que é esse documento que vocês veem aqui. Também fazemos essa entrevista baseada exclusivamente no risco de contaminação pelo Covid-19. Então, nesse roteiro de triagem clínica e epidemiológica do potencial doador de tecidos oculares, com ênfase para o Covid-19, a gente avalia o histórico epidemiológico do doador nos últimos 14 dias anteriores ao óbito. Então, a gente vai avaliar se houve contato com casos suspeitos ou confirmados de SARS-CoV-2. Nós investigamos a presença dos seguintes sintomas nos últimos 28 dias anteriores ao óbito:
A gente avalia se houve febre acima de 37,8 graus e, associado a essa febre, algum outro sinal ou sintoma característico da infecção do SARS-CoV-2. Então, nessas condições, aquele possível doador ele é excluído. Investigamos também a história de internação por falência respiratória aguda ou pneumonia. Então, esse é um critério de exclusão de um doador hoje também. A realização do RT-PCR, que é o teste do COVID, ele, para doador de tecido ocular, em parada cardiorrespiratória, ele é um teste que o Ministério ele não tornou obrigatório. Então, é um teste que, apesar de não ser validado para doador cadáver, ele é sugerido, mas não é obrigatório. Então, pode-se proceder à realização da pesquisa molecular para SARS-CoV-2 em amostra do trato respiratório, coletado em até 12 horas após a parada, que é o prazo que o banco de tecidos tem para retirada do tecido ocular. Então, o banco de tecidos, o banco de tecidos oculares, ele só pode remover o tecido do doador até 12 horas após a parada cardiorrespiratória. E esse é o prazo que a gente utiliza para também fazer a coleta do RT-PCR. E no caso dos potenciais doadores em morte encefálica, validados, a coleta do RT-PCR passa a ser obrigatória, que esse teste ele deve ser realizado em até 24 horas anteriores à captação dos órgãos e tecidos. E caso esse exame seja positivo, a captação ela é abortada. Então, agora vamos falar um pouco sobre a triagem laboratorial dos tecidos. Então, a legislação também estabelece testes obrigatórios para exclusão de doação de tecido córneo. Então, esses exames quais são? Na legislação, eles exigem que seja investigada infecção pelo HIV-1 e 2, através da detecção combinada de anticorpo para HIV, mais o antígeno P24 do HIV. Então, é um teste casado. Também está contido na norma a investigação da infecção pelo HBV, vírus da hepatite B, com 2 testes, tá? Com a detecção do antígeno de superfície, que é o HBsAg, e a detecção do anticorpo contra o capsídeo, que é o anti-HBc IgG, ou o IgG mais o IgM. Então, esses exames, eles estão como obrigatórios. Também seria obrigatório a investigação do vírus da hepatite C através da detecção do anticorpo contra HCV ou detecção combinada do anticorpo mais do antígeno HCV. E o 4º teste obrigatório para doador de córneas seria a investigação da infecção pelo HTLV1 e 2, através da detecção do anticorpo contra HTLV1 e 2. Existe também na legislação um parágrafo único que fala a respeito do NAT, que é um exame que ele vai detectar o antígeno. Então, o NAT ele pode ser um exame a ser realizado para investigação do HIV e do vírus da hepatite C. Apenas em doadores de córnea, a gente pode utilizar esses exames também para complementar ou associar a informação. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para dúvidas. Aqui estão
os contatos do Banco de Olhos do Distrito Federal e agradeço a atenção.